E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal sobre Física 1, que trata da mecânica clássica, mecânica newtoniana. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre vetores, só dar uma relembrada o que é, o vídeo é bem curtinho, para a gente refrescar um pouco a memória e começar as nossas doses homeopáticas aí rumo às leis de Newton, a rotação, os torques e tudo mais. O livro que eu vou usar é esse aqui, Física 1, do Ian Friedman, Mecânica. Essa aqui é a 10ª edição do livro, atualmente ele já deve estar lá para a 14ª, não sei dizer exatamente, mas não mudou muita coisa na física, então vocês conseguem acompanhar tranquilamente. Certo? Então, sem muito papo, vamos lá. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre vetores. O que são vetores? Vetores são entidades matemáticas que são definidas com base em 3 características, que a gente chama de módulo, direção e sentido. Para diferenciar a grandeza vetorial daquelas grandezas que são completamente representadas por um número só, que a gente chama de grandezas escalares, geralmente a gente coloca uma setinha em cima do símbolo da variável vetorial que está sendo representada. Então, por exemplo, se a gente for seguir essa notação, se eu represento uma variável como A, isso significa que ela é uma grandeza escalar. Mas se eu coloco uma setinha em cima dela, como assim, agora eu represento uma grandeza vetorial. Então é assim que a gente denota uma grandeza vetorial para diferenciar de uma grandeza escalar. E geometricamente, como é que um vetor é representado? Ele é representado como um segmento de reta orientado. O que significa isso? Uma seta, tipo essa aqui que eu estou desenhando agora, que está ligando 2 pontos, um ponto P e um ponto Q. E está orientado do ponto P para o ponto Q. Ok? Então, esse cara pode ser, por exemplo, um vetor que eu vou chamar de V, certo? Um vetor V qualquer. E a gente diz, né, ele estando representando um vetor, ele possui módulo, direção e sentido. Se esse vetor, se esse segmento de reta orientado, ligando os pontos P e Q, possui um comprimento que eu vou chamar aqui de C, eu não vou chamar de C à toa, vocês vão ver o porquê, eu digo que o módulo desse vetor, que a gente representa dessa forma, é dado justamente por esse C. E eu chamei de C porque ele representa o comprimento desse segmento de reta, o tamanho do vetor. Então, o módulo de um vetor representa o tamanho de um vetor. Certo? Representando o tamanho de um vetor, ele tem que ser sempre positivo. No máximo, ele vai ser 0. Já a direção e o sentido de um vetor são dados com base no ângulo de inclinação que esse vetor possui em relação a alguma direção de referência. Geralmente é um dos eixos do sistema de coordenadas que a gente está usando para analisar o nosso problema. Então, por exemplo, existe uma convenção de se usar o eixo x como referência quando se usa um sistema de coordenada cartesiana, medindo o ângulo de inclinação no sentido positivo do eixo x para o sentido positivo do eixo y. Por exemplo, para um vetor v, que eu vou representar aqui agora, aqui é o meu eixo x e aqui é o meu eixo y, por exemplo, eu vou representar aqui um vetor v nesse sistema de referência, certo? Então, para esse vetor v que eu estou representando, a direção e o sentido são dados por um ângulo θ, esse ângulo aqui, no caso, certo? Que foi medido do eixo x para o eixo y, segundo a nossa convenção, né? Nesse caso aqui é fácil de ver quem é esse ângulo, mas nesse outro caso que eu vou mostrar aqui agora, como é que fica? Aqui eu tenho x e o y, né, os mesmos eixos, só que agora eu tenho um vetor apontando para baixo aqui. E agora, quem é o ângulo de inclinação? Será esse aqui ou será esse outro ângulo aqui? A gente tem 2 ângulos possíveis, né? Então, segundo a nossa convenção, é esse segundo ângulo aqui que eu desenhei, né? Porque a gente está rodando do eixo x para o eixo y positivo, tá vendo? Aqui a gente está seguindo no sentido do eixo positivo x para o eixo positivo y, segundo a nossa convenção. Então esse aqui é o nosso ângulo θ, que nos dá a direção e o sentido. Ok? Bom, isso não é uma regra definitiva, você pode inventar a sua própria convenção, mas você só precisa ser consistente quando for aplicar, para não fazer besteira, para não errar sinal, para não errar componente, que é o que a gente vai ver depois. Tá bom? Uma coisa que é interessante falar agora, que a gente já esclareceu um pouco dessa história de direção e sentido, pelo menos do ponto de vista geométrico, é o que a gente chama de vetor negativo.
O que um sinal negativo faz em relação ao vetor, né? O sinal negativo ele simplesmente significa que o vetor está apontando no sentido contrário a um sentido original, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui o vetor A, esse aqui é o meu vetor A, o meu vetor menos A é um vetor de mesmo módulo, mesma direção, só que apontando no sentido contrário. Você vê esse aqui está apontando da esquerda para a direita, esse aqui está apontando da direita para a esquerda. Então, esse cara aqui é o meu vetor menos A, é o meu vetor negativo. Só uma curiosidade, esse tipo de vetores aqui, né, mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, a gente costuma chamar de vetores antiparalelos. E no caso de vetores com mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, eles são chamados de paralelos. Bom, pessoal, para não ficar muito grande, por hoje é só. Até a próxima. Valeu! Então, pessoal, como vocês viram, um vídeo curtinho aí só para relembrar o que são os vetores, quais são as propriedades e tudo mais, só para dar aquela refrescada básica na cabeça da gente, antes de começar para a pauleira. Certo? No próximo vídeo a gente já deve começar a falar um pouco sobre as operações vetoriais, né, operação de soma, produto, entre vetores, e para os próximos vídeos a gente vai começar a caminhar para decomposições e tudo mais, ok? Sempre devagarzinho, sem muito detalhe, sem muito aprofundamento num único vídeo. Se você gostou, dá um curtir, compartilhar, qualquer dúvida, comentário, sugestão pode deixar aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau.